Olá, saudações a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Souza, professor do Centro Universitário Senai Cimatec, um centro universitário que fica aqui em Salvador, na Bahia. É um prazer fazer parte da programação do ENGE Brasil 2021, desse congresso, nesse ano, esse congresso tão importante, e agradeço, portanto, aí a organização do evento, em especial ao professor Sérgio Barra, pelo convite e pela oportunidade. Bem, o tema da minha palestra é o microfresamento. Então, o título da minha palestra é Microfresamento, quais as consequências tecnológicas da redução de escala. Ao longo da minha palestra, eu vou falar aí sobre esses tópicos, né? Então, essa é a programação da minha apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco aí, vou apresentar definições do que seria microusinagem e do que é microfresamento. Na sequência eu vou falar um pouco em comparação, né? O que seria o microfresamento em comparação com o fresamento em macroescala, que é o fresamento na escala convencional, na escala tradicional que nós conhecemos. Depois vou falar de um aspecto que é conhecido como efeito de escala e que inclusive está relacionado aí, né, de maneira bastante importante com o título da minha palestra. Depois vou pincelar, vou falar de alguns aspectos relacionados com centros de microusinagem, com as máquinas de microfresamento, né, que estão relacionados, portanto, aí com a escala do processo, né, os impactos sobre a máquina da escala do processo, e vou fechar com algumas considerações sobre programação CAN para o microfresamento. Então, essa é a nossa programação para a palestra de hoje. Bem, primeiro, para que a gente possa compreender, né, quais são os efeitos da redução de escalas, os efeitos tecnológicos, né, as consequências tecnológicas, vamos primeiro falar sobre o que seria microusinagem e depois o que seria o microfresamento. Bem, a microusinagem é entendida como sendo a usinagem de peças que têm dimensões bastante pequenas. O que seriam essas dimensões bastante pequenas? Seriam geometrias, seriam peças com geometrias e com características geométricas que vão ter dimensões de poucos milímetros ou submilimétricas. Na verdade, para entrar aí dentro do campo do micro, a gente considera os poucos milímetros para baixo, né? Considerando que os poucos milímetros está ali na ordem do 10 a terceira micrômetros, então dos poucos milímetros para baixo, dimensões submilimétricas, que seriam décimos de milímetro, centésimos de milímetro, vão ser as geometrias que vão ser usinadas em peças que vão ser consideradas como peças micro-usinadas. Então, são dimensões dessa ordem para menor. E a usinagem dessas dimensões, dessas características de peças com essa característica, elas vão ser feitas, né? A usinagem vai ser feita com precisões aí de até décimos de micron, então algo em torno aí de décimos de micron é a precisão que é obtenível atualmente dentro do campo da microusinagem, e com rugosidades que vão até os milésimos de micron. Então, essas são as escalas que normalmente a gente pensa quando a gente fala de microusinagem, né? Sendo que, por ser um dos processos que tem uma fronteira tecnológica em expansão, esses limites eles estão constantemente se mobilizando, né, se movimentando. Então, isso não é algo que é estanque, que é fechado, mas esse seria aí o grupo o grupo das dimensões, precisão e rugosidades que vão estar entendidos aí dentro do universo do que a gente vai chamar e vai conhecer como microusinagem. E aí nós temos como processos de microusinagem alguns exemplos aí listados nessa lista de baixo, como o microfresamento, que é o foco dessa palestra, o microtorneamento, a microfuração, também, além de processos micro relacionados com esses processos de usinagem que vão envolver ferramentas e dentes, também existem versões micro de processos especiais de usinagem, como é o caso da microeletroerosão, né, que é um micro-EDM, e também na microusinagem a laser e do processo FIB, que é um processo especial de usinagem que trabalha com feixe de íons, né? Bem, aqui embaixo, nessa linha inferior do meu slide, a gente vê algumas imagens representativas
dos processos de microusinagem. Então, aqui do lado esquerdo, nós vemos peças microtorneadas e nós temos aí uma régua para que a gente tenha uma percepção de escala, né, de quais são as dimensões. Então, a gente está falando de peças microtorneadas que tem como comprimento aí algo em torno de 4 milímetros e um diâmetro que deve ter algo em torno de 1 milímetro, talvez um pouco maior do que isso, e essa peça tem um furo. Então, essas dimensões são dimensões que vão entrar lá dentro daquele campo que eu comentei com vocês, de poucos milímetros ou menor. Depois aqui, o que nós vemos ao lado direito é a microfuração. Então, nós vemos aí alguns microfuros dispostos de maneira circular nessa região central dessa peça, e nós vemos duas microbrocas, né? Então, aí, compondo essa imagem, e aqui, mais ao lado direito, nós vemos duas imagens de peças que foram obtidas por microeletroerosão, então, como alguns exemplos de geometrias e de características e peças que são obtidas por microusinagem. Bem, então isso é a microusinagem, isso é o universo maior do que seria aí os processos micro associados à usinagem. Bem, vamos afunilar um pouquinho, vamos partir aí para tentar entender o que é o microfresamento, né? Já que o cerne dessa palestra é o microfresamento. Bem, a gente entende como microfresamento os processos de fresamento que vão atender aquelas características que eu comentei no slide anterior, que são peças e características geométricas que vão ter de poucos milímetros de dimensões ou menores, e que vão ter precisões, aí então, peças submilimétricas e precisões na escala micrométrica, precisões de acabamento, né, na escala micrométrica e submicrométrica. Bem, e o microfresamento, além disso, ele também vai envolver, entende-se, né, atualmente, que o microfresamento é um processo de fresamento que vai envolver a utilização de fresas com diâmetro menor ou igual a 1 milímetro. 1 milímetro que é o correspondente a 1000 micrômetros, né? Então, a gente vai considerar microfresamento o fresamento que vai ser realizado com fresas com diâmetro menor ou igual a 1 milímetro. Como eu disse, essa é uma fronteira que não é estanque, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para centros de microusinagem, é possível se usar ferramentas maiores, né? É possível utilizar nesse tipo de tecnologia, utilizar fresas de 2, 3, 4, 6 milímetros, aí seria a faixa do convencional, né? Eu diria que de 6 milímetros para baixo é a faixa mais comum de diâmetro de ferramentas que vão ser utilizados em centros de microfresamento, em centros de microusinagem, e algumas máquinas também vão permitir a utilização de cabeçotes de fresamento com diâmetro um pouco maior, por exemplo, no nosso laboratório de mecânica de precisão aqui no Senai Cimatec, nós temos um centro de microusinagem, uma Kern Pyramid Nano, uma Kern Pyramid Nano, e nós temos um cabeçote de fresamento, a maior fresa que nós temos, ela tem 16 milímetros, né, um cabeçote com insertos intercambiáveis. Mas depois nós temos fresas de 6 milímetros para baixo, e aí abaixo ali no campo do submilimétrico nós temos, aí a gente vai ter, né, dentro do que é entendido aí como microfresamento, fresas com diâmetros que vão ter décimos de milímetro e que podem ter até centésimos de milímetro, tá? Então, aí nessa imagem, na imagem que nós vemos aí embaixo à direita, nós vemos uma fresa de 1 centésimo de milímetro, que, gente, mudando a chave para começar a tratar aí o processo de microfresamento, é uma fresa de 10 micrômetros de diâmetro. Então, isso seria uma ferramenta de diâmetro que está dentro dos menores diâmetros que tem aí de disponibilidade na atualidade. Então, qualquer coisa que vai do 1 milímetro para baixo, submilimétrico, a gente vai considerar como ferramentas de microfresamento, né? As fresas com esse diâmetro são ferramentas de microfresamento. E aqui nós vemos
Dois exemplos interessantes, já que no slide anterior mostrei exemplos de outros processos, aqui nós podemos ver exemplos do processo de microfresamento, aqui para a gente ter um efeito de escala, né? Mostra, portanto, uma fresa de 10 micrômetros, só lembrando, 10 micrômetros equivale a 1/100º de milímetro. Bem, 10 micrômetros e uma ampliação de 30 vezes, em contraste com uma joaninha, só para a gente ter uma ideia de proporção, e aí é preciso aproximar, né, 300 vezes para a gente começar a reconhecer características geométricas de uma ferramenta, né, reconhecer os dentes e os canais helicoidais, e é preciso uma ampliação ainda maior, 600 vezes, para que a gente possa, de fato, fazer uma distinção, e aí a gente percebe em escala, com as características morfológicas aí da joaninha, o quão pequeno é isso, né? Bem, muito interessante. E aqui, do lado esquerdo, novamente, nós temos uma joaninha aí como protagonista da imagem, né, para dar efeito de escala. Ela está sobre uma peça que foi microfresada. E essa imagem ela é interessante porque nós conseguimos ver as marcas de fresamento, de faceamento, né, as marcas do tipo trilha, de um processo que passou por um fresamento em raster ou em zigue-zague, né, com a fresa indo e voltando. Nós vemos furos nessa dimensão, nessa escala aí dos poucos milímetros para baixo. Aí nós vemos um rebaixo com uma geometria jacônica, com um fundo arredondado, uma outra geometria, nesse caso um ressalto em superfície complexa, com uma superfície cuja curvatura varia. Aqui nós vemos 4 pequenas hastes se erigindo a partir da superfície, que também foram micro-usinadas, nesse caso microfresadas, uma superfície inclinada, um plano inclinado, né, com 2 caídas, e aqui também uma superfície complexa com variação de curvatura, nesse caso só em uma direção, mas ainda assim superfície complexa com variação de uma curvatura. E aqui, mais ao fundo da imagem, nós vemos inclusive paredes finas, que também é uma geometria complexa, já para o fresamento convencional, quem dirá nessa escala, né? Então é algo bastante interessante a gente poder observar essas características em uma peça. Bem, isso é o microfresamento, né? De maneira geral, de maneira bastante rápida, né? Fazendo uma abordagem bastante sucinta, isso seria o microfresamento. Bem, o microfresamento ele tem aplicações, não só o microfresamento, mas a microusinagem de maneira geral, né? Mas, enfim, a gente tem como aplicações para peças microusinadas, como principais aplicações, as indústrias de microeletrônica e a eletrônica associada com automóveis e aviões, né? Que é a autotrônica e a aviônica. Então, componentes da microeletrônica se miniaturizaram, e com isso foi preciso que a tecnologia de fabricação acompanhasse para que fosse possível executar esse tipo de sistema, né, que a gente vê inclusive um componente de microeletrônica, né, um conector. Telecomunicações é uma outra área também que utiliza bastante de componentes micro-usinados. O campo da ótica, instrumentos óticos, a ótica é um dos recursos físicos e de engenharia para que a gente tenha maior precisão nos processos e sistemas de maneira geral. Então, os componentes óticos, eles também se miniaturizaram, né, para poder acompanhar essa evolução. Então, reduziram a sua escala. Aqui a gente vê, inclusive, microlentes, para que a gente tenha uma perspectiva, elas estão sobre a cabeça de um palito de fósforo. Então, a gente está falando de lentes que estão dentro ali do campo dos poucos milímetros, com características geométricas submilimétricas. A medicina, né, a engenharia biomédica também é uma outra área que vai tirar proveito desses componentes miniaturizados. A odontologia também para os implantes, e também o setor de joalheria é um setor que também acaba explorando essa área. E alguns exemplos de aplicações específicas em sistemas, em componentes, são os MEMS, né, os sistemas microeletromecânicos, são bastante conhecidos, que estão dentro do campo da automatização e da micro-robótica, e da miniaturização de máquinas e sistemas automatizados. Os componentes biomédicos,
como implantes para diagnósticos, implantes para administração de medicamentos, então implantes que vão para dentro do corpo humano, eles precisam estar miniaturizados para poder serem capazes de poderem ser implantados e executar suas funções. Microreatores dentro do campo da química, e aqui nós vemos inclusive um exemplo aí de um microreator em contraste com uma moeda, para a gente ter uma ideia de quais são as dimensões globais, portanto, desse equipamento e as características geométricas certamente dentro do campo submilimétrico. Microturbinas também, microbombas, que vão ser componentes de sistemas microfluídicos junto com microreatores junto com os microreatores, né? Micromotores para esses microsistemas, né? Microtrocadores de calor, um outro componente de microfluídica, e também os micromoldes, para que a gente possa fazer o processo de microinjeção polimérica e ter componentes poliméricos reduzidos para compor esses sistemas miniaturizados. Aqui um exemplo de uma engrenagem dessas dimensões. Aqui ao centro um exemplo de uma das metades de um micromolde, aqui são as cavidades desse micromolde, e aqui mais ao lado direito, aqui nessa parte central, nós vemos a usinagem de um eletrodo para microeletroerosão, né? O eletrodo para micro-EDM, para a gente ter uma percepção de escala. A gente vê aqui uma régua ao fundo. Então, o diâmetro dessa fresa, por exemplo, é da ordem dos décimos de milímetros, quiçá menor, mas enfim, arriscaria a ordem de grandeza aí dos décimos de milímetro, né? Quando a gente compara, a gente vê que é bem menor do que um traço, a distância entre dois traços no milímetro naquela régua que fica ao fundo. Isso aqui é um microeletrodo de grafite que foi microfresado para poder ser utilizado na fabricação, provavelmente, de um micromolde de injeção, como esse aqui, por exemplo. Já que eu aproximei, também a gente pode ver o microreator com seus microcanais, e aqui nós vemos outros microcomponentes, então microlentes, uma microengrenagem e um conector aí do campo da microeletrônica. Bem, agora que a gente entendeu o que é o microfresamento, microusinagem primeiro, de maneira breve, o que é o microfresamento, agora que a gente passou pelas aplicações, entendemos um pouco da importância, a gente pode tratar agora começar a entender um pouco, né, o que seria o microfresamento em comparação com o fresamento macro, né? O que tem de diferente, né, quando a gente pensa no microfresamento e pensa no fresamento em macro escala. É importante que a gente compreenda isso para que possa responder aquela pergunta que foi colocada lá no começo da palestra, né? Então, bem, primeiro é importante a gente reconhecer que o microfresamento, quando comparado com o fresamento macroscópico, ele é cinematicamente idêntico, tá? Então, são processos cinematicamente idênticos. O que eu quero dizer com cinematicamente idênticos? Eu quero dizer que são processos que vão utilizar uma ferramenta rotativa, uma ferramenta que vai ser multicortante, vai ter dentes distribuídos na sua periferia e que vai ser rotativa, vai rotacionar em torno do seu eixo. Esse movimento de rotação vai ser um movimento responsável pela remoção dos cavacos, então vai ser uma ferramenta que vai remover cavacos em decorrência desse movimento rotativo, e por causa da geometria de cunha da ponta dos dentes, esse é um outro aspecto importante que vai guardar similaridade, e essa ferramenta em rotação, ela vai descrever um movimento que nós chamamos de movimento de avanço, com uma trajetória que vai determinar a trajetória ao longo da qual o material vai ser removido e que ao final dessa trajetória descrita a gente vai ter como resultado a peça usinada, né? A peça com sua geometria final. Então, cinematicamente, eles são processos idênticos, né? Então, uma ferramenta que rotaciona e que avança por meio da movimentação dela própria ou por meio da movimentação da peça, da mesa, da peça sobre a mesa, para que resulte aí ao final na peça usinada. Bem, no que diz respeito à formação de cavacos, não posso dizer que é idêntico, mas porque a gente vai ver que tem alguns aspectos que caracterizam o microfresamento e que vão levar a algumas diferenças significativas, que está relacionado com essa redução de escala, mas que a gente pode seguramente dizer que é semelhante. Então, ele é semelhante no fato de que
a interação entre ferramenta e material da peça vai se dar de forma quase análoga e vai envolver certamente os mesmos fenômenos. Então, a gente vai ter formação de cavaco sendo realizada porque o dente, na ponta da fresa, por causa do movimento rotacional da fresa, ele vai atuar sobre o material da peça, impondo uma deformação, que vai levar a um recalque, uma deformação que vai se acumular e vai se transformar em deformação plástica, e o acúmulo dessa deformação vai levar ao cisalhamento na região de cisalhamento primário, vai levar a que o material venha a sofrer uma falha com deslizamento por cisalhamento na região de cisalhamento primário, que depois esse material vai escoar em contato, em atrito com a superfície de saída da cunha. Então, todas essas etapas na formação do cavaco e os fenômenos envolvidos nas interfaces e no processo como um todo vão ser os mesmos, né? O que vai acontecer, o que vai diferenciar principalmente aí a intensidade com que eles vão acontecer e vai haver uma diferença na natureza de um ou outro fenômeno, mas os fenômenos continuam sendo os mesmos, né? Então, continua sendo um processo baseado na imposição por parte da ferramenta de uma intensa deformação plástica para que o material venha a falhar por cisalhamento e, com isso, se separar. Envolve deformação plástica e cisalhamento em uma região que a gente reconhece também como região de cisalhamento primário, envolve um contato na interface ferramenta-cavaco com atrito intenso, atrito de deslizamento, atrito de agarramento, e também com cisalhamento eventual, e também envolve uma interface superfície de folga peça, uma interface ferramenta-peça, que também vai ser caracterizada aí por um atrito moderado e por deformação plástica moderada. Mas, enfim, percebam que os fenômenos, eles são os mesmos. Então, por isso que a gente pode falar seguramente em formação de cavaco semelhante, né, com peculiaridades caracterizadoras para o microfresamento. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco. Depois, uma outra... Aí, enfim, entendido que o processo ele é cinematicamente idêntico e tem formação de cavacos semelhantes, é preciso a gente reconhecer, portanto, que o processo de microfresamento ele tem como principal, assim, olhando de maneira global, ele tem como principal diferenciador com relação ao fresamento macroscópico a redução das dimensões globais da ferramenta, né, da fresa, ou das fresas que vão ser utilizadas, e da interação fresa-peça. Então, o que a gente tem como caracterizador principal do microfresamento é que nós vamos utilizar fresas que vão ter diâmetros de 1 milímetro ou menor, então percebo que isso é o que caracteriza o processo de microfresamento, então uma redução das dimensões globais das fresas, e reduzindo a dimensão das fresas, tem que se reduzir as grandezas de penetração, né? Porque não é possível pretender que uma ferramenta com uma escala tão menor vá penetrar na peça com a mesma intensidade que uma fresa macroscópica. Então, a gente reduz as dimensões globais e reduz também as grandezas de penetração como consequência dessa redução das dimensões globais das fresas. Então, reduz-se as grandezas de penetração e, com isso, as dimensões de engajamento e dimensão do cavaco, né? Bem, entendido isso, entendido que a principal diferença é a redução das dimensões globais e das grandezas de penetração, a gente pode agora começar a tratar e a compreender quais são as consequências tecnológicas da redução de escala, já que o microfresamento ele é um fresamento em escala menor, em uma escala que é 1000 vezes menor, digamos assim, não chega a ser 1000 vezes, mas enfim, uma escala que comparando aí com um macro vai ser significativamente menor, a gente vai sair da dimensão de referência dos milímetros, vai passar para a dimensão de referência dos micros, né, dos micrometros. Bem, quais são as consequências dessa redução de escala? Da ordem de 100 vezes, né, da ordem de algumas centenas de vezes, né? Qual o impacto que isso traz, essa redução de escala? Qual o impacto que isso traz para a formação do cavaco, que eu falei que é semelhante, mas não vai ser igual, não vai ser idêntico? Qual o impacto que traz para a formação dos cavacos? E qual o impacto que traz para os aspectos e características tecnológicas do processo? É isso que eu vou tentar responder ao longo dos nossos próximos 35 minutos aí de palestra. Bem, as principais consequências da redução de escala, elas são
em primeiro lugar, não está em ordem de importância. Na verdade, o mais importante eu vou trazer no final aí dessa lista, tá? Mas, assim, como a primeira dessas consequências mais evidentes é uma restrição à velocidade de corte. Então, o que eu quero dizer com restrição à velocidade de corte? Os processos de microfresamento ou o processo de microfresamento, ele é um processo que não permite que sejam atingidas velocidades de corte similares às velocidades de corte que são atingidas no processo de fresamento macro, em macroescala. Isso se dá pelo fato de que existe um limite à velocidade rotacional. Então, existe uma restrição à velocidade de corte por causa de um limite imposto sobre a velocidade rotacional. E o que é esse limite sobre a velocidade rotacional? É um limite tecnológico. A gente, quando faz com que o processo seja miniaturizado, a necessidade de aumento de velocidade rotacional para que a gente acompanhe ou mantenha os mesmos níveis de velocidade de corte, extrapola a capacidade atual das máquinas e dos motores e dos sistemas de rotação, né, motor spindle, atuais, né, da evolução tecnológica atual, de maneira a fazer com que as velocidades de corte que vão ser envolvidas nos processos de microfresamento vão ser menores do que no fresamento em macroescala. E aí, por que eu trago isso como consequência da redução de escala? E por que é importante citar isso? Porque, assim, o principal fator limitante da velocidade de corte nos processos de usinagem, historicamente, não está relacionado com limitações tecnológicas de máquina, né? Esse principal fator ele está relacionado com limitações da resistência a quente dos materiais de ferramenta. O que costuma determinar o limite para a velocidade de corte nos processos de usinagem é o quanto o material da ferramenta vai resistir ao calor que vai ser decorrente da geração dos cavacos naquele processo, né, e quais as temperaturas que vão ser atingidas. E aí, o simples fato de reduzir a escala não necessariamente implica que o aporte térmico vai ser maior ou que as temperaturas vão ser maiores. Então, assim, não existe uma expectativa de redução de velocidade de corte porque está se reduzindo a escala. Então, a gente esperaria usar as mesmas velocidades de corte que usam na macroescala em microescala. Só que isso não é possível porque existem limitações tecnológicas de equipamento, de máquina, né? Só para a gente exemplificar e vocês poderem me acompanhar e estarmos todos na mesma página, ali do lado direito nós vemos uma imagem com duas fresas. Uma fresa pequena para o campo do macrofresamento, da macroescala, que é uma fresa com diâmetro de 6 milímetros, que pode ser utilizada, inclusive, em centros de microusinagem, e do lado direito, uma microfresa com diâmetro de 200 micrômetros, o que é 2/10 de milímetro. Tá? Bem, se nós considerarmos que elas são do mesmo material, mesma classe de metal duro, tem o mesmo revestimento e vai usinar o mesmo material, um aço carbono, o recomendado para a fresa de 6 milímetros seria uma velocidade de corte da ordem de 140 metros por minuto. Recomendado pelo catálogo de um fabricante que eu busquei ontem, quando estava finalizando aí os slides. Seria 140 metros por minuto. Para usinar a 140 metros por minuto com uma fresa de diâmetro 6 milímetros, nós precisamos de uma máquina que rotacione a 7.427 RPM. Né? A velocidade rotacional necessária para essa velocidade de corte seria 7.427 RPM. O que nos coloca dentro do campo de quase todas as máquinas disponíveis comercialmente, se eu for pensar no centro de usinagem. Só que se eu for utilizar essa mesma velocidade de corte com uma fresa de 200 micrômetros de diâmetro, de 2/10 de diâmetro, a velocidade rotacional para essa mesma velocidade de corte seria de 222.817 RPM. O que coloca um processo com essa velocidade de corte com uma velocidade acima do que as máquinas de microfresamento têm como capacidade aí, de prateleira. Né? Se a gente for procurar uma máquina para aquisição, a gente vai encontrar máquinas que vão estar com velocidade rotacional limite em algo em torno de 50.000, 60.000 rotações por minuto.
Existem sim spindles que vão chegar até 100 mil, então 100 mil é um limite superior, 120 mil, nunca vi nada que passasse aí dos 120 mil, mas ainda assim não seriam recursos comercialmente disponíveis ou facilmente disponíveis. Então, a gente já, essa comparação, né, esse salto dos 7 mil RPM para 222 mil RPM nos mostra, 223 mil RPM nos mostra um primeiro impacto dessa redução de escala, né? Então, a gente vai ter um impacto na velocidade de corte, que vai precisar ser menor, que vai ter que se adequar ao limite que a máquina vai permitir utilizar. Nesse caso, né, o recomendável seria utilizar o limite da máquina para se obter aí uma velocidade de corte adequada, né? Então, isso também impacta numa redução de produtividade possível, digamos assim, né? Mas essa é uma primeira restrição importante. Aqui nós temos, inclusive, a equação da velocidade de corte, só para lembrar vocês, né? O que aconteceu aqui, né? Que é que, uma vez que eu mantenho a velocidade de corte constante, 140 metros por minuto, se o diâmetro da ferramenta abaixa nessa escala aí, né? De 6 para 0,2 milímetros, a velocidade rotacional teria que aumentar na mesma proporção para a gente ter uma mesma velocidade de corte e uma mesma produtividade. Lembrando que o principal fator aí a reger essa relação seria o calor. Bem, então essa é a primeira restrição. Restrição à velocidade de corte por limitações à velocidade rotacional. A segunda das limitações nessa lista seria a redução desproporcional das grandezas de penetração, principalmente o avanço por dente. O que eu quero dizer com redução desproporcional das grandezas de penetração? O que eu quero dizer é que a redução das grandezas de penetração ela não é diretamente proporcional à redução do diâmetro das fresas. Então, eu reduzindo de 6 milímetros para 200 micrômetros o diâmetro da fresa, as grandezas de penetração, profundidade de usinagem, penetração de trabalho e AE não vão reduzir da mesma forma. Então, o AE é proporcional ao diâmetro da fresa, então essa vai reduzir de maneira proporcional. A profundidade de usinagem, das duas críticas, que seria a profundidade de usinagem e o avanço por dente, ela vai ter uma redução aí que vai acompanhar. Então, a gente ainda assim vai ter aí para fresas inteiriças algo em torno de um diâmetro de profundidade, né, do comprimento da fresa. Mas para o avanço por dente, essa redução ela não é proporcional. A gente não reduz na mesma escala. Na verdade, o avanço por dente acaba estando em uma ordem de grandeza muito próxima dos processos convencionais, principalmente se a gente for tratar de operações de acabamento, tá? Então, as reduções aí de escala vão estar na ordem de, no máximo, 10 vezes, reduções muito grandes, mas, em geral, não acompanha, tá? O avanço por dente não vai acompanhar essa redução. No caso aí dessa redução de 6 milímetros para 0,2 milímetros, que é uma redução de 30 vezes, a redução do avanço por dente não chegou nem ser não chega a ser nem a de 2 vezes de redução de avanço por dente. Então, a gente tem essa de 2, 3 vezes, né? Então, a gente tem essa redução desproporcional das grandezas de penetração, que é um outro impacto, e a gente vai entender daqui a pouco o porquê disso. Está relacionado com o raio de aresta e a fiação das fresas. E, para fechar esse primeiro quadro de principais consequências da redução de escala, nós temos um outro fator muito importante, que é a redução da rigidez das fresas, tá? Quando a gente reduz o diâmetro da fresa, a gente reduz o diâmetro dela, esses corpos, eles vão ser menos rígidos. Vão ser corpos que vão resistir eles vão resistir menos às forças de flexão que são aplicadas. A gente pode ver por duas óticas, né? Se eu não mudo a força de flexão que está sendo aplicada na ponta da fresa, a deflexão ela vai aumentar com a redução do diâmetro. Ou então, se a gente for pensar no limite de flexão que aquele corpo resiste, isso quer dizer que a força que vai resistir, a força de flexão ao qual esse corpo vai resistir, vai ser significativamente menor. E para a gente entender isso, vamos olhar para cá, tá?
Então, aqui a gente tem o modelo de deflexão de viga, então a gente comparando uma fresa a uma viga engastada, né? Então a gente usando o modelo de deflexão de viga com uma carga na extremidade, que é algo muito próximo do que acontece no fresamento, a deflexão máxima ela é proporcional à carga, né? A força que vai estar aplicada, ao comprimento em balanço, que vai depender das dimensões, da profundidade da geometria que vai estar sendo usinada, e isso com uma relação ao cubo, né? Então ela vai ter uma relação aí com o cubo do comprimento. Isso quer dizer que um pequeno aumento de comprimento tem um impacto muito grande, né? Um impacto que está na terceira potência de aumento de deflexão, que é o mesmo que dizer que é um aumento na terceira, uma perda na terceira potência de rigidez, e uma relação inversamente proporcional com o momento de inércia. E o momento de inércia, por sua vez, tem uma relação na quarta potência com o raio. Isso quer dizer que quando a gente reduz o diâmetro da fresa, nós vamos reduzir o denominador dessa equação na quarta potência, o que faz com que a gente tenha um ganho de deflexão na quarta potência, ou uma redução de rigidez na quarta potência. Então, isso quer dizer que reduzir o diâmetro é ainda mais crítico do que aumentar o comprimento de um determinado corpo em balanço. Então, é mais crítico usar uma fresa com diâmetro menor do que uma fresa mais comprida, se eu for comparar aí a mesma grandeza de variação. E isso é muito, muito sensível, porque a gente está falando, de fato, de corpos que vão ter diâmetros muito menores, né, da ordem de centenas de vezes até, né, de dezenas a centenas de vezes menores. Isso faz com que a gente esteja trabalhando com fresas que vão ser corpos muito menos rígidos, e pensando que essas fresas vão ser inteiriços de metal duro, que é um material com uma certa fragilidade, a gente está falando de corpos que vão ser muito menos tolerantes com forças que vão ser aplicadas na sua extremidade. Isso quer dizer que reduz a capacidade de resistir a forças de maneira desproporcional, né? Então, tem a redução do diâmetro vai levar a uma redução desproporcional da sua capacidade de resistir a forças sendo aplicadas na sua extremidade. Isso quer dizer que o processo de microfresamento é, portanto, mais sensível a essa redução de escala e a variações de força, vai ser mais sensível também a desvios de simetria, porque normalmente desvios de simetria de fresa, por exemplo, levam a engajamentos desiguais, assimétricos, e isso acaba resultando em cargas que vão variar e pode sobrecarregar um dos lados, mais sensíveis a desalinhamentos, mais sensíveis a desbalanceamentos, e aí a gente tem uma criticidade, tem duas criticidades: o fato que é sensível a desbalanceamento, também por ser um corpo menos rígido, e também pelo fato de que a gente rotaciona a velocidades rotacionais maiores. Então, os desalinhamentos e os desbalanceamentos, sendo rotacionados a velocidades rotacionais maiores, vão fazer com que a energia associada com o desbalanceamento, com o desalinhamento, seja muito maior. Então, os riscos aí de vibrações e de fraturas associadas ao desbalanceamento vai ser maior, né? E também vão ser mais sensíveis à deflexão, acabei de comentar sobre isso, e a instabilidades térmicas, né? Então, todos esses desvios associados com o processo, que muitas vezes não vão ter um impacto considerável sobre o fresamento macroscópico, pelo fato de se reduzir a escala e de isso resultar em uma perda de rigidez significativa da fresa, vão implicar, portanto, em algo que vai deixar o processo mais sensível a essas variações. É preciso, portanto, dentre outras coisas, que antes do processo de microfresamento, por exemplo, seja realizado um aquecimento de todos os sistemas, do spindle, do sistema de movimentação, né, sistema de acionamento e guias, para que a gente não tenha distorções térmicas, por exemplo, porque isso vai acabar impactando na precisão do processo. Bem, essas são as características que eu disse que fecham o primeiro quadro do entendimento de quais são as consequências tecnológicas da redução de escala. Só que entender isso, que apesar de ser bastante importante, não é suficiente para a gente entender o impacto da redução de escala. Existem
três relações que são ainda mais importantes, ou que são tratadas como sendo mais importantes do que tudo isso que eu falei. E essas relações, elas estão dentro de um conjunto de características que a área do microfresamento costuma chamar de efeito de escala, ou a área da microusinagem costuma chamar de efeito de escala. Então, essa palestra está muito relacionada com isso, né, com o efeito de escala. É importante que a gente compreenda o que é o efeito de escala. Bem, segundo o Kalpakian e Schmid, nessa obra de 2003, que é uma referência bastante importante, o efeito de escala é qualquer desvio nas características de determinado processo ocorrido devido ao aumento ou diminuição das suas dimensões mais relevantes, seja da peça, da ferramenta ou de parâmetros operacionais podendo ocorrer independentemente do processo ser aumentado ou diminuído de maneira uniforme. Ou seja, é qualquer desvio na característica do processo devido à redução das dimensões mais relevantes. Nesse caso, dimensão dos diâmetros das fresas, e o que seria dimensão relevante é as dimensões de engajamento, né? A grandeza de penetração e as seções de cavaco. E a gente vai considerar efeito de escala qualquer desvio, independente dos fatores relacionados sofrerem essa redução de maneira proporcional ou não. Bem, de certa forma, tudo aquilo que eu abordei até agora estaria dentro aí poderiam ser considerados efeitos de escala. Mas a literatura ela trata como efeito de escala principalmente essas três relações que a gente vai abordar agora. Bem, quais são as três relações principais que a gente vai chamar de efeito de escala? São essas três. A relação raio de aresta com espessura de usinagem H, que é a espessura do cavaco não deformado, para quem estuda os processos em inglês, né, é o uncut chip thickness. A segunda relação é a espessura de usinagem H com a pressão específica de corte C. E a terceira relação é a relação do raio de aresta com o tamanho do grão, tá? Com o tamanho do grão na microestrutura do material da peça. Aqui embaixo a gente pode ter uma ideia dessas relações. Então, primeiro é a relação do raio de aresta, que é o raio aqui. Então, só lembrando que aqui é a imagem da raiz do cavaco, né? Então, uma ferramenta seccionada transversalmente. Aqui a gente vê a superfície de saída, que é a superfície sobre a qual o cavaco se forma. Aqui nós vemos a superfície de folga. E o encontro da superfície de saída com a superfície de folga é o que a gente chama de aresta. O raio de concordância ou de transição dessas duas superfícies é o que a gente chama de raio de aresta, né, e que vai ser importante para essa parte da minha apresentação, que é o R-beta. Então, a relação do raio de aresta com a espessura de usinagem. Aqui a gente vê uma imagem representativa de um processo convencional, aqui a gente vê uma imagem representativa de um processo de microfresamento ou de microusinagem, né, em que o raio de aresta é significativo com relação à espessura de usinagem. A relação da espessura de usinagem com a pressão específica de corte, que é representado aqui nesse gráfico do lado esquerdo. E, por fim, a relação do raio de aresta com o tamanho de grão, que a gente vê aqui representado nessa imagem da direita, né? A gente vê os tamanhos do grão na proporção do raio de aresta. Bem, primeiro vamos falar aí da relação raio de aresta e espessura de usinagem. Bem, primeiro é a gente reconhecer, voltar a falar novamente, tá? Que aqui é a imagem da raiz do cavaco, nós temos uma imagem de uma cunha, essa cunha representaria, por exemplo, um dos dentes dessa fresa, ou então representaria essa cunha de corte do processo de torneamento, e ela é formada pelo encontro da superfície de saída, que é a superfície aqui sobre a qual o cavaco se forma, que é a superfície aqui sobre a qual o cavaco se forma, com a superfície de folga, que é a superfície que está aqui embaixo, né, que é a superfície que defronta a peça, a superfície da peça que está sendo gerada. Seria essa superfície aqui do inserto, essa lateral do inserto. Então, a aresta de corte é essa região de transição aqui, entre essas duas superfícies. É a região de transição. Deixa eu pausar aqui. Seria a região de transição aqui, entre essas duas superfícies. Essa é a aresta de corte. E o raio de arredondamento da aresta é o raio, portanto, dessa concordância. Tá? A gente costuma dizer que uma ferramenta
ela está muito bem afiada quando o raio, né, o raio de aresta ele é um raio muito pequeno. Quando a gente fala do processo de fresamento em macroescala, basta que esse raio seja muito pequeno, seja da ordem dos centésimos de milímetro, que a gente vai considerar essa ferramenta muito bem afiada. Só que, de fato, a afiação ela não é medida por ela não é medida por uma grandeza absoluta, tá? Não é medida simplesmente pelo raio de aresta. A afiação de uma ferramenta, ela é medida por o que nós conhecemos como grau de afiação, que é uma relação entre o raio de arredondamento de aresta, ou o raio de aresta, o R beta, com a espessura de usinagem. Então, R beta sobre H, isso que a gente chama de grau de afiação. Isso quer dizer que, para eu considerar uma ferramenta afiada, sempre eu preciso conhecer a espessura que está sendo cortada. Então, se eu reduzo a espessura do que está sendo cortado, pode ser um cavaco ou fatia de queijo, de presunto, para eu considerar um mesmo grau de afiação, eu preciso reduzir o arredondamento da aresta para considerar que está afiado da mesma forma. Senão, a gente não considera como sendo o mesmo grau de afiação. E isso quer dizer também que, como no microfresamento a gente tem uma redução bastante grande da espessura de usinagem, a gente traz a espessura de usinagem para o campo, das dimensões pequenas e para um campo que começa a fazer com que os tamanhos de raio de aresta de afiações convencionais já comecem a impactar nessa afiação. Né? A gente começa a ter perceptivelmente ferramentas menos afiadas. Tá? E aí a gente esbarra em uma limitação importante. As ferramentas elas reduziram seus diâmetros, seus comprimentos, suas dimensões de maneira global. Só que a redução do raio de aresta, a melhora da capacidade de afiação das ferramentas, ela não acompanha essa redução de escala. Então, a gente tem um efeito de escala que é o seguinte: a gente não consegue fazer com que as ferramentas, né, as fresas utilizadas para microfresamento, elas tenham uma redução do seu raio de aresta proporcional à redução do diâmetro das fresas. Essa redução ela não é proporcional, ela é desproporcional. Porque a gente esbarra em um limite tecnológico da afiação e da tecnologia de materiais. O raio de aresta de ferramentas afiadas, tanto para o macro como para o microfresamento, é da ordem de 1 a 5 micrômetros, ou seja, de 1 a 5 milésimos de milímetro. Eu falei de ferramentas de centésimos de milímetro bem afiadas, elas já vão ser consideradas bem afiadas, mas melhores graus de afiação entram para o campo do micrômetro, até chegar aos poucos micrômetros, e as melhores afiadas, as ferramentas que vão ser consideradas perfeitamente afiadas, vão ter de 1 a 5 micrômetros. E um dos fatores que é o principal limitante para a redução desse raio, né, e para a melhora da afiação, é o tamanho dos grãos de carboneto de tungstênio. Então, a gente está passando por uma época em que o metal duro está evoluindo com a redução do carboneto de tungstênio para o metal duro microgrão, mas esses raios que a gente vê aí já são raios que estão dentro da realidade do metal duro microgrão. E portanto, vão ser ferramentas já com uma excelente afiação, um baixíssimo raio de aresta. Ao passo que a espessura do processo de microfresamento é da ordem de 1 a 50 micrômetros. Então, a gente tem uma espessura que reduziu, nós temos um diâmetro que reduziu, uma espessura que reduziu de maneira não proporcional, mas um raio de aresta que reduziu de maneira ainda menos proporcional. E para a gente ver o que é raio de aresta, novamente, então só lembrar aqui nessas duas figuras, aqui a gente pode estar tratando do mesmo raio de aresta, só que aqui, com espessura maior, proporcionalmente esse raio é menos significativo, aqui para uma espessura menor, esse mesmo raio vai ser mais significativo. Tá? Aqui nós vemos uma fresa, essa é a superfície de saída da fresa, aqui é a aresta principal, que é a aresta periférica, aqui é a aresta de topo, e o raio de aresta seria o raio dessa aresta aqui, esse R beta que nós vemos aqui do corte AA. Bem, esse raio que é da ordem de 1 a 5 micrômetros. Essa
redução desproporcional faz com que no fresamento macro nós tenhamos um grau de afiação por uma ferramenta afiada que é da ordem de 100 vezes. Então, aquela relação ali, a raio de aresta por espessura, na verdade, a espessura por raio de aresta, essa ferramenta afiada que seria a relação inversa, é da ordem de 100 vezes. Então, uma ferramenta muito afiada tem uma diferença de 100 vezes entre a espessura e o raio de aresta. E para o microfresamento, se trabalha normalmente com um grau de afiação que é menor ou igual a 10 vezes, da ordem de 10 vezes, podendo ser menor, né, dependendo do diâmetro da fresa. Então, a gente está falando de uma redução de grau de afiação de 10 vezes. E isso é muito significativo para como o cavaco vai se formar, para o grau de deformação que vai ser envolvido e para a quantidade de energia empregada no processo. Com isso, né, com essa mudança nessa relação, a gente vai ter uma maior significância da interface aresta-cavaco. Então, o raio de aresta, sendo da mesma ordem de grandeza da espessura, vai fazer com que essa relação, a relação do que acontece aqui na frente, a deformação que acontece aqui na frente do raio de aresta, na frente da aresta, seja mais significativo para a formação do cavaco. Quando a gente fala de uma situação em que esse raio ele é ínfimo ou desconsiderável, então, tanto faz que naquela região haja maior deformação, por exemplo, ou haja maior emprego de energia. Ao passo que quando eu estou falando de uma espessura que é da mesma ordem de grandeza do raio, todo o cavaco está sendo formado ali. Então, a gente está falando de um cavaco que é formado com uma intensidade de deformação maior, e, portanto, uma intensidade de fenômenos, uma intensidade de deformação maior, uma intensidade de cisalhamento maior, uma intensidade de atrito maior, o que leva, portanto, a um maior dispêndio energético na formação de cavaco. O maior dispêndio energético, por favor, entendo, específico, tá? Então, a quantidade de energia que eu gasto para remover a mesma quantidade de material no microfresamento vai ser maior do que se eu remover no macrofresamento. Digamos que para usinar uma peça eu preciso remover um volume de 1 litro de cavaco. E eu vou fazer isso no macrofresamento e no micro. No microfresamento, a quantidade de energia que vai ser gasta para remover esse mesmo litro de cavaco vai ser maior do que no fresamento macro e macro escala. E, bem, além dessa maior deformação, nós também temos aí como algo crítico o fato de que se essa espessura continuar reduzindo a ponto de entrar no campo do raio, a gente tem inclusive uma alteração microgeométrica nessa interface. Aqui, esse ângulo que está representado como alfa é para a gente o nosso gama, tá? O ângulo de saída. Quando o cavaco ele começa a ser aí das dimensões do raio de aresta, a gente começa a ter ferramentas que podem variar, inclusive como nesse exemplo, de uma ferramenta positiva, como é o caso dessa aqui, que continua sendo positiva aqui, mas que por causa da região de interação com a aresta, está gerando um cavaco com um ângulo de saída efetivamente negativo, porque o cavaco está sendo formado em uma região de tangência com a aresta que vai ser mais significativa, que vai, na verdade, ter uma curvatura que vai implicar nessa geometria mais negativa, o que implica em um agravamento ainda maior, uma intensidade de deformação, de cisalhamento e de atrito. Bem, e isso vai ser tão crítico que a gente chega a ter o conceito de espessura crítica, que é uma espessura de usinagem, uma espessura de cavaco, abaixo da qual não se forma cavaco, abaixo da qual a ferramenta simplesmente amassa, faz um efeito que é chamado de amassamento. Então, não remove o cavaco, ela vai simplesmente amassar, fazer o que é conhecido como ploughing. E esses vídeos aqui, eles são só para nos dar a percepção do que acontece, o que seria esse amassamento e as consequências, né, dessa redução do ângulo de saída. Tá? Aqui são cunhas que não têm raio de aresta grande, tá? Então, essa seria uma ferramenta de macro escala, mas o que eu quero que vocês observem é o ângulo de saída, né? Então, aquele efeito de colocar a espessura na proporção do raio vai fazer com que é como se estivesse usando uma ferramenta mais negativa. Então, aqui a gente vê como seria uma ferramenta neutra,
uma ferramenta negativa, a gente observa uma maior quantidade de deformação, tanto no cavaco como aqui na deformação residual na peça. Aqui uma ferramenta mais negativa, já começa a ter muita dificuldade de formar cavaco. E aí o equivalente a uma espessura muito pequena, da ordem ali dos 20% do raio para baixo, você considera a espessura crítica hoje entre 20% e 30%, então, mas abaixo disso, chega em uma região do raio que o que vai acontecer é simplesmente isso. O material está sendo amassado pela passagem da ferramenta. Então, essa é a primeira relação importante do efeito de escala, e espero que tenha ficado claro para vocês, da consequência de se reduzir as ferramentas e esbarrar na restrição de que o raio de aresta não vai conseguir ser reduzido na mesma proporção. Vai chegar um momento que ele vai atingir um limite, e isso faz com que a redução da espessura comece a fazer com que o raio de aresta tenha uma significância maior. Nós temos um processo, portanto, de usinagem com menor afiação, com maior dispêndio energético, com maior dano superficial, tudo de maneira relativa, tá? Mas mais significativo, e o que traz complexidades adicionais para o processo de microfresamento. Então, primeiro fator. Bem, uma outra consequência de usinar com a ferramenta menos afiada, né? Acabei não comentando, é que isso vai levar a amassamento, a um maior dano sobre a superfície, em decorrência de amassamento, e esse amassamento vai levar a danos residuais sobre a superfície e a formação de rebarbas. A gente vê nessas imagens aqui, ampliação de superfícies microfresadas, em que a gente observa que tanto o fundo da superfície ela apresenta um aspecto de bastante deformação plástica, como a gente vê nas bordas da trajetória, a formação de uma quantidade bastante grande de rebarbas. E aqui nós vemos dois canais que foram usinados aí com fresamento em cheio, e que nós temos, perdão, não foi usinado com fresamento em cheio, né? Foi usinado com um fresamento de topo, e que nós temos como principal diferença a penetração de trabalho. Então, é a mesma fresa com o mesmo diâmetro, usando um avanço por dente de 8 micrômetros, uma profundidade de usinagem de 90 micrômetros, e uma penetração de trabalho aqui de 120 micrômetros e aqui à direita de 280 micrômetros. A penetração de trabalho, ela determina a espessura máxima do cavaco. Então, no final das contas, essa diferença de penetração de trabalho leva a uma espessura máxima aqui à esquerda de 1,8 micrômetros e aqui de 7,3. Percebam o quanto mais danificada ficou a superfície do lado esquerdo. Percebam como parece que o material se deformou mais, né? Por causa dessa espessura pequena. Então, a espessura nessa formação aqui à esquerda foi uma espessura que esteve muito pequena durante todo o tempo, e isso leva a um maior grau de amassamento. Mesmo que se remova cavaco, o grau de dano superficial foi muito maior por causa dessa espessura tão menor. Bem, agora sim, partindo para a segunda relação, é a relação da espessura de usinagem com a pressão específica de corte. Bem, pressão específica de corte seria um valor de referência que nós adotamos para o material de uma peça, para nos poder dizer o quão resistente ele é ao processo de usinagem. Tá? Então, pressão específica de corte é um conceito que foi criado para que a gente pudesse calcular a força de usinagem com base em um modelo empírico de cálculo de força, e a pressão específica de corte, ou pressão específica de usinagem, seria o quanto o material resiste ao processo de usinagem. Bem, se sabe, isso acontece inclusive para o fresamento em macro escala, que a pressão específica de corte, ela não é constante. Ela não, assim, quando a gente muda o material, a principal mudança no que diz respeito à força vai ser a pressão específica de corte. Mas a gente sabe que ela não é constante para o mesmo material. Então, a pressão específica de corte ela vai ser diferente quando a gente adota parâmetros de usinagem diferentes. E ela vai ser especialmente sensível à variação da espessura de usinagem. A gente considera que ela não é sensível, por exemplo, à profundidade de usinagem e à largura de usinagem, mas a gente considera que ela é sensível e é bastante sensível
ao avanço e à espessura de usinagem. Bem, então a gente sabe, isso vale também para o fresamento macroescala, que para uma menor espessura, maior é a pressão específica de usinagem. Maior a demanda específica por energia. Isso quer dizer que quando a gente usina com espessuras menores, independente do grau de afiação, a usinagem de qualquer material ela vai ser mais difícil. A gente vai ter uma demanda específica por energia maior, então já vai envolver um maior dispêndio energético quando nós usinamos com menor espessura. Entendam que não é a força, tá? Eu reduzo a espessura, a força de usinagem vai reduzir. Só que ela vai reduzir de maneira não proporcional. Novamente, não proporcional. Ela não vai reduzir tanto quanto a gente esperaria. Ela vai reduzir menos do que a gente esperaria. Porque o material ele aparenta ser mais resistente. E aqui nós vemos um gráfico em que nós vemos o comportamento aqui da energia específica, né, na usinagem, que seria o equivalente à pressão específica de usinagem, com relação à espessura de usinagem, que é o H, que é esse Undeformed Chip Thickness. Então, percebam que à medida que a gente reduz a espessura, a pressão específica de corte ela cresce. Né? E quando a gente entra no campo aí de valores muito pequenos, valores aí submicrométricos, esse crescimento ele é muito grande, né? Ele é muito intenso. É uma relação exponencial e exponencial inversa, né? E uma relação bastante intensa, principalmente para o campo do micro, o que faz com que a gente tenha uma camada adicional de complexidade no microfresamento. Então, usinar com menor espessura, por si só, já é mais complexo. E tendo o fato lá do grau de afiação adicionado, que é o que a gente comentou no slide anterior, isso faz com que a gente tenha uma outra camada de complexidade. Bem, é como se a gente estivesse usinando um material mais resistente todas as vezes que a gente reduz a espessura. E, assim, o principal fator é um similar ao que a gente já discutiu anteriormente, tá? Quando a gente observa no fresamento macroescala, o raio de aresta ele é muito pequeno com relação à espessura. Então, é pouco significativo o que acontece na formação de cavaco aqui. O maior dispêndio energético, o maior grau de deformação, o maior atrito aqui. Só que quando a gente reduz a espessura, isso passa a ser significativo. Né? Então, uma coisa é uma décima parte de toda a energia que é empregada para formar o cavaco. Uma coisa é metade. Uma coisa é 60%, outra coisa é 60%. A gente tem, portanto, uma significância muito grande desse, uh, desse, desse raio de aresta estando em proporções similares à da espessura. Isso faz com que a gente tenha como outro fator de complicador maiores forças de usinagem, maior pressão específica de corte. Então, correlacionados, tá? Na verdade, o aumento da pressão específica de corte é uma expressão dessa maior dificuldade de se remover cavaco em decorrência do menor grau de afiação. Então, a gente costuma tratar em dimensões separadas. Então, isso é muito, muito importante. Uma outra forma da gente enxergar isso é o seguinte: quando a gente olha para a formação do cavaco, nós temos tudo que acontece aqui na região de cisalhamento primário, na interface ferramenta-cavaco, na interface ferramenta-peça e aqui na interface com aresta. Bem, aqui na interface com aresta, quando a gente aumenta a espessura, não muda, ela vai ser a mesma, independente da espessura que eu tiver. À medida que eu aumento a espessura, eu vou aumentar praticamente só o que acontece aqui. Muda um pouco o que acontece nessa interface, muda um pouco o que acontece na região de saneamento primário, mas principalmente eu vou ter um acréscimo de material aqui nessa parte superior, que é a região que vai ser menos deformada. Ao passo que quando eu reduzo, eu estou reduzindo, portanto, o material dessa região que vai ter menos emprego energético na sua formação, o que aumenta a significância do que está perto da aresta. Bem, e o último aspecto, para fechar esse quadro aí do efeito de escala, é a relação raio de aresta, tamanho de grão. Bem, os tamanhos de grão usuais, os tamanhos de grão da microestrutura do material de peças que a gente usina, eles são da ordem de 0,1 a 100 micrômetros. Então, esse é o tamanho de grão usual de materiais, tá? E a espessura de usinagem no microfresamento é da ordem, que a gente viu ali agora há pouco, de 1 a 50 micrômetros. Então, a gente está falando que a gente transita na usinagem macro para uma situação como essa, em que um cavaco e uma espessura tem muitos grãos,
Então, por mais que os grãos eles possam ser diferentes, eles têm uma heterogeneidade entre si, eles possam diferir entre eles, no final das contas, o conjunto de grão faz com que eu tenha um material isotrópico e homogêneo. Quando eu reduzo na escala da espessura, eu vou ter grãos que vão estar na proporção da, da, do raio de aresta, da proporção da, da, do engajamento da ferramenta, o que faz com que as variações de propriedades entre os grãos, e isso é especialmente crítico quando a gente fala da usinagem de ligas, né, que os grãos são diferentes, inclusive, né, têm fases diferentes, a proporção dos grãos é da proporção do engajamento e do raio de aresta e da interface. Então, a gente passa de uma situação em que a usinagem costuma ser de um material que é aparentemente isotrópico e homogêneo, para materiais que vão ser sempre anisotrópicos e heterogêneos. Isso é um complicador a mais, vai levar à flutuação de forças, a uma tendência maior à vibração, que leva à redução da vida da ferramenta e que piora também o controle, dificulta, né, o controle de qualidade de superfície e também dificulta o controle dimensional. E quando eu falo de heterogêneo, né, com relação aos grãos, varia tipo do grão, como eu comentei, principalmente em ligas, varia tamanho, varia a forma do grão, varia a orientação do grão. Então, os grãos vão ser muito mais resistentes do que outros. Então, pensa numa liga de alumínio-silício, né? Por exemplo, que o alumínio, os grãos de alumínio são muito menos resistentes do que os grãos de silício. Bem, então, e aqui a gente vê uma imagem de um material com grãos convencionais, tá? E essa percepção dessa consequência do tamanho dos grãos levou, inclusive, aqui um campo da academia na área de engenharia de materiais associado com microfresamento, com microusinagem, começasse a desenvolver tecnologias e métodos para refinar o grão, né? Então, um dos filões, uma das vertentes do microfresamento e da microusinagem em geral é o de refino de grão para melhorar a usinabilidade dos materiais por microusinagem. Então, terceira relação importante aí do efeito de escala, tá? Então, a primeira delas, a mais conhecida, que eu comentei com vocês, é aquela do grau de afiação. Tá? O fato de que a gente não consegue reduzir proporcionalmente a afiação da ferramenta e o raio de aresta com relação à redução dos outros elementos do processo. Então, essa é a primeira. A segunda é o fato de que quando a gente usina em menores espessuras, a gente usina um material que é aparentemente mais resistente, né? A relação lá da espessura de usinagem com a pressão específica de corte. E o terceiro é o fato de que a gente usina materiais com interação nas dimensões e com dimensões de mesma grandeza dos tamanhos de grão dos materiais, o que faz com que a gente sempre enfrente, com que a ferramenta sempre enfrente um material que vai ser anisotrópico e heterogêneo, que é muito ruim para o controle de processo. Terceiro dos fatores importantes. E aí, para finalizar, só de fato pincelar mesmo alguns elementos importantes de tecnologia de centros de microusinagem e de programação campo. Então, assim, o centro de microusinagem, quais são as principais características? O primeiro deles, precisão. Vão ser as máquinas mais precisas de fresamento. E a gente já tem uma ideia dessa precisão pela resolução. Quando a gente olha para o CNC da máquina, a gente vê uma casa a mais depois da vírgula, né? Todos os CNCs que provavelmente vocês conhecem, se não conhecem máquina de microusinagem, vocês vão ver até o campo do milésimo de milímetro. No caso do centro de microusinagem, a gente tem uma casa a mais na resolução, que vai estar ali dentro do campo dos décimos de micrômetro, tá? Então, quarta casa após a vírgula, que é décimos de milésimos de milímetro. Bem, são máquinas que vão ter elevadíssima precisão de posicionamento, então, as melhores tecnologias de máquina hoje garantem uma precisão de posicionamento da ferramenta em qualquer lugar dentro do volume de trabalho da ordem submicrométrica. Então, um exemplo aí, esse mais ou menos 0,5 micrômetro, então 5 décimos de milésimos de milímetro, o que é uma pressão de posicionamento bem superior a quaisquer máquinas quaisquer centros de usinagem que a gente conheça, disponíveis no mercado, mesmo as bastante precisas, né? Quando a gente fala aí do fresamento em macroescala.
e vão permitir processos de usinagem que vão obter rugosidades que podem, inclusive, chegar ah, no campo dos centésimos de micrômetro. Tá? Algumas dessas tecnologias prometem rugosidades de até 5 centésimos de micrômetro. Mas para isso não é suficiente só ter a máquina com a sua capacidade, é preciso que a ferramenta seja uma ferramenta de alta qualidade, os dispositivos de fixação de ferramenta e peça também vão ter um impacto, é preciso que haja um controle de estabilidade térmica, aquecimento da máquina, então um conjunto bastante grande de preocupações para garantir uma rugosidade e essa pressão de posicionamento também. Com relação à capacidade dinâmica, a gente está falando de máquinas com alta capacidade de velocidades rotacionais, máquinas que vão ter um conjunto motor spindle que vai rotacionar com velocidades rotacionais superiores a 30.000 RPM, 40, 50 mil, 60 mil, das comercialmente disponíveis, o mais comum. Para algumas aplicações especiais, existem fusos, como eu comentei anteriormente, de 100 mil, 120 mil RPM, mas não é comum de encontrar. Dentro do campo do comum, para essa tecnologia que não é comum, né, o microfresamento, nós estamos falando de 30, 40, 50, 60 mil RPM. Altas velocidades de avanço, acima de 20 mil milímetros por minuto, podendo chegar a 50, 60 mil milímetros por minuto, que são velocidades de avanço bastante altas, mas as máquinas de usinagem de altas velocidades, por exemplo, chegam a isso também. E com alta aceleração, o que é bastante importante para garantir a produtividade e para garantir que a operação ela seja realizada com a velocidade de avanço elevada que se programa, né? Porque para atingir essas velocidades elevadas de avanço é preciso que a máquina acelere a ferramenta, né? Se a capacidade de aceleração não for alta, quando a gente fala de usinagem em um espaço muito restrito, essas velocidades nunca vão ser atingidas. Não adianta nada ter velocidade elevada de avanço para fazer microfresamento se isso não tiver associado com alta aceleração. Com relação à base, à estrutura, são bases de altíssima rigidez e com sistemas de amortecimento de vibração, tanto para amortecer as vibrações geradas no próprio processo, como também para isolar de vibrações de fontes externas. E são máquinas também que vão ter preocupações com estabilidade térmica e controle de temperatura. São máquinas que vão ter sistemas que vão medir temperatura em diversos pontos da máquina para garantir que a estrutura esteja termicamente estável e não sofra distorções. Com relação ao controle numérico, preciso ter look-ahead, porque trabalhar com essas velocidades de avanço tão elevadas, é preciso que o comando ele seja capaz de olhar à frente os movimentos para que ele possa acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar de maneira efetiva e eficiente para garantir uma trajetória de fresamento com velocidades muito próximas da programada. Tem que garantir comportamento homogêneo em todos os eixos, porque se não é homogêneo, ele começa a ter desvios de precisão, e aí, nesse grau de precisão que se pretende, qualquer desvio vai ter impacto sobre a aceitabilidade da peça ou não. Controle sobre aceleração, para garantir suavidade, que para o microfresamento é crítico, porque se não há suavidade ou falta de suavidade é a forma com que a gente enxerga e chama as variações de aceleração e das derivadas de aceleração. Então, isso é um fenômeno dinâmico. Isso quer dizer que o que não é suave, ele envolve variações de forças. Envolve ocorrência de forças e variação de forças. Então, a garantia da suavidade ela é fundamental para garantir que não haja flutuação significativa de força sobre a ferramenta, o que pode levar à fratura da ferramenta, que pode levar a dano na peça. E os CNCs também devem ser capazes de compensar distorções dinâmicas e térmicas. Então, mede temperatura, também mede desvios geométricos, né, posição geométrica de partes da máquina, para que a máquina seja capaz de corrigir essas distorções que podem ter impacto na precisão. Com relação ao spindle e os eixos de movimentação, nós temos tecnologias como acionamento direto, motores lineares, guias e mancais hidrostáticos com muito mais frequência para garantir precisão. Tem que ser livre de esterese, porque qualquer esterese também tem impacto aí na aceitabilidade da peça, e devem ser spindle e eixos de movimentação de baixo desgaste, porque o desgaste leva a desvio de precisão. Controle de temperatura, como eu disse, associado com o controle CNC,
E as réguas óticas utilizadas nesse tipo de equipamento hoje são réguas óticas que têm resolução de até 5 milésimos de micrômetro. Então, a medição da posição para garantir aquela precisão que eu comentei de décimos de micrômetro é uma medição com resolução de 5 milésimos de micrômetro. Com relação à medição de peça e ferramenta, é preciso recursos de medição, recursos eletrônicos de medição, como medição por apalpamento para peça, que devem ter aí precisões submicrométrica e também medição da ferramenta com precisão submicrométrica. E para fixação de ferramenta e peça, também a gente precisa garantir precisão na fixação, não só na medição, mas na fixação, sempre que for preciso modificar a peça ou removê-la e recolocá-la, é preciso garantir essa precisão. Sistemas rígidos e balanceados para fixação da ferramenta e sistemas para peça, né, sistemas de fixação e referência de alta precisão e repetibilidade para fixação das peças. Então, também são recursos que são muito importantes para garantir a precisão do microfresamento. E com relação à programação CAM, a gente também tem alguns requisitos, né? Precisão na importação e exportação de arquivos, e dando-se preferência para arquivos nativos, né? Sempre que é possível trabalhar com arquivos nativos é melhor, porque não tem a conversão, e a conversão é um cálculo matemático que vai ter uma tolerância e que, portanto, vai ter uma precisão no resultado final. E aí, para que a gente não precise da preocupação com a precisão no processo de conversão, é muito importante que é sempre bastante interessante trabalhar com arquivos nativos. E também devem ser softwares CAM que vão gerar trajetórias que tenham alta tolerância, que permitam programar com tolerância bastante apertada, então com tolerâncias que vão ser menores aí do que décimos de micrômetro, no máximo 1/10 de micrômetro. É preciso que a tolerância é o quanto a trajetória, o quanto é admissível que a trajetória desvie da geometria da peça, daquele modelo matemático da geometria da peça, em um determinado ponto. E é preciso que essa tolerância seja programável dentro dessa ordem para que a gente garanta que o programa que vai ser gerado tenha uma precisão também dentro dessa ordem. Então, precisa de uma tolerância menor do que, no máximo, 1/10 de micrômetro, para que a gente tenha uma precisão de no máximo 1/10 de micrômetro. E aí percebo que eu estou falando de uma precisão máxima que está superior até o que a máquina promete, né? Se compromete ou da ordem, né, do que a máquina se compromete a obter, né? O ideal é que os softwares para microfresamento, softwares CAM, eles devem evoluir nisso, né? na precisão das trajetórias. E a tolerância possível de ser programada deve corresponder. E também na resolução das trajetórias, porque todos os CAMs, historicamente, nas últimas décadas, geram trajetórias de ferramenta com informações de posição com resolução similar ao dos comandos CNC, que é uma resolução de no máximo 1 micrômetro, né? Então, resolução, e quando é mais apertado, está no campo do micrômetro. Mas a gente precisa de resolução que está abaixo disso para garantir essa precisão. Então, a resolução das trajetórias tem que ser no máximo de centésimo de micrômetro, porque a gente consiga uma precisão também, uma escala maior. As características ou as preocupações do microfresamento no que diz respeito à programação, elas são muito similares à da usinagem de altas velocidades, então isso traz uma certa facilidade, digamos assim, facilita um pouco, né, a programação para essa área, porque a usinagem em altas velocidades, a usinagem HSM se popularizou bastante nas últimas 2 décadas, e aí esses recursos de programação CAM, eles têm na maior parte dos CAMs comerciais, né? Até em CAMs que não são high-end tem muitas vezes esses recursos. E eles vão ser muito úteis para o microfresamento. Então, recursos como arredondamento de canto e usinagem trocoidal, que vão ser recursos que vão garantir que não haja sobrecarga de ferramenta. Suavização de movimentos rápidos também vai ser importante como recurso aí HSM para a gente garantir a integridade da ferramenta.
controle de carga sobre a ferramenta, com otimização de avanço, então garantia de variação da velocidade de avanço para que tenha sempre a mesma carga sobre a ferramenta, cálculo preciso de material remanescente também é muito importante, e aí isso é um dos campos que precisa evoluir para o microfresamento, né? Porque a tolerância do cálculo do material remanescente para o fresamento macro não tem muito impacto, se varia centésimos de milímetro do que é calculado, ou até décimos, isso a ferramenta e a máquina costumam absorver. No caso do microfresamento, não consegue absorver. Se variar décimos de milímetro, já é o diâmetro da ferramenta toda. Né? E se variar no centésimo, a gente está falando de variações de 50%, 60%, 70%, o que é crítico e fatalmente leva à quebra. Duas funções fundamentais, que são funções que surgiram com o microfresamento, que são CBP e CBL, que é Clean Between Passes e Clean Between Layers, que nada mais é do que garantir que, na hora que a trajetória é gerada, não fiquem bolsões entre as trajetórias com excesso de material. Tá? Que vai ter um determinado momento que a ferramenta vai passar por ali e vai se sobrecarregar. Então, o Clean Between Passes, Clean Between Passes, que seria isso, e o Clean Between Layers, que é entre camadas sucessivas, ele garante que não fique excesso de material. Tá? Então, eles vão ser funções que vão fazer com que o sobremetal deixado pelas operações de desbaste seja homogêneo, o mais homogêneo possível, para que não haja sobrecarga para a ferramenta nas operações de pré-acabamento. E isso não leve à quebra de ferramenta. E também cálculo de trajetória de ferramenta, considerando dispositivos de fixação, ferramenta e spindle, porque como a gente está falando de volumes muito restritos, o risco de colisão entre elementos de máquina, componentes de fixação de ferramenta e máquina é maior. Então, é preciso garantir que isso não vai acontecer. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido bastante tão interessante para vocês quanto foi para mim, né? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado da palestra e, enfim, fiquem à vontade para me procurar para tratar desse tema ou de quaisquer outros temas aí do campo da usinagem, que é um campo pelo qual eu tenho bastante interesse, né? Então, não só o microfresamento, mas como outros processos de usinagem. Aí estão meus contatos, meu e-mail, meus telefones, o meu celular é o WhatsApp, e do lado direito esse QR Code é um cartão VCard. Então, se vocês quiserem ler esse QR Code, já vai direto, as minhas informações todas já vão direto aí para a sua agenda e facilita o contato. Tá? E fiquem à vontade para me procurar no WhatsApp também, atendo, respondo aí de maneira rápida para a gente poder dialogar. Ok? Se tiverem, inclusive, dúvidas sobre a palestra, fiquem à vontade para me procurar por aí, por esse canal. Bem, é isso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.